Tá E bom, até já. obrigada. Então, eu sou Conceição Caldeira, eu sou coordenadora do mestrado em Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais do ISA, do Instituto Superior de Agronomia, e começo por agradecer muito o convite. Eu gosto sempre de uma oportunidade para apresentar o nosso mestrado, que acho de facto é um mestrado que é muito bom, é muito abrangente e dá uma formação de base não só às pessoas que fizeram já a licenciatura em Engenharia Florestal, mas cada vez mais estamos a receber pessoas com outras formações, o que para nós é também muito interessante, porque eu acho que esta interdisciplinaridade é muito rica e enriquece também o setor. Portanto, vou aqui fazer uma apresentação breve sobre o mestrado e peço que, se tiverem qualquer questão, que não hesitem em interromper-me, pois eu tenho todo o gosto em responder às questões que colocarem. Vou começar por explicar qual é o âmbito do mestrado em Engenharia Florestal, depois qual é que é o objetivo e estrutura, nomeadamente qual é que é o perfil também das carreiras, e depois alguns exemplos de pessoas que fizeram o curso e nomeadamente o mestrado e que agora trabalham nesta área da Engenharia Florestal. Porquê então a Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais? Há muita gente, a engenharia às vezes assusta, parece que não tem nada a ver com biologia e que tem muita matemática e muita física, mas não. No fundo, a física e a matemática fazem parte do ambiente e explicam muitos dos comportamentos das espécies. E o nosso curso é um curso que é muito também interdisciplinar, toca em muitos pontos, por exemplo, nestas fotografias vem um montado bem gerido, é um dos nossos âmbitos de estudo, os nossos ecossistemas naturais, tanto a produção como a parte da conservação da natureza. Tem também uma fotografia com uns gamos tirados no Alentejo, esta fotografia que eu tirei, e depois também a diversidade vegetal que nos interessa e também a ligação e a extensão, a comunicação da ciência e do nosso trabalho às pessoas. O âmbito deste trabalho e o que nos preocupa são os desafios que nós enfrentamos, os desafios enormes que o homem enfrenta a nível global. Nós interessa-nos, obviamente, o que se passa em Portugal, mas não só. Temos um âmbito muito mais lato e temos muitos profissionais a trabalhar em vários sítios do mundo. E, portanto, neste momento temos vários desafios enormes e felizmente o homem por vezes é de facto fantástico, tem muito engenho às vezes para destruir, mas tem muito engenho também para resolver problemas e para construir. E nós temos esta meta, vamos ter em 2050, vamos ter que alimentar e produzir matérias-primas para cerca de 9 mil milhões de pessoas e simultaneamente vamos ter que manter também a conservação da biodiversidade. Portanto, a procura, por exemplo, mundial de produtos de madeira, sabemos que deverá aumentar mais do que o triplo nas próximas 3 décadas, tanto dos chamados produtos que já existem, mais tradicionais, como a cortiça, como a madeira, como outros produtos chamados não lenhosos, como o pinhão, por exemplo, e a própria cortiça também é um produto não lenhoso, mas também novos produtos e utilizações que nós temos noção e que têm vindo a avançar, são fundamentais para o nosso futuro. Por exemplo, tem aqui o arranha-céus da Earth Tower de Vancouver, no Canadá, vai ser o maior edifício do mundo construído em madeira. E isto é fundamental porque é a utilização de um produto nobre, um produto que armazena carbono que é retirado da atmosfera pelas florestas, portanto tem o papel importante de diminuir, de mitigar as alterações climáticas. E, por exemplo, outro dos exemplos está aqui, é a substituição, é a utilização de biocompósitos de madeira que substituem o plástico. Todos nós sabemos os problemas terríveis ambientais que o plástico tem vindo a provocar e, portanto, o material, a utilização em substituição de um material que é biodegradável é, de facto, um avanço notável e que o nosso setor vai e que as florestas podem contribuir para ele com toda a força. Além disso, obviamente, temos e estamos altamente preocupados quando fazemos a utilização dos ecossistemas, temos sempre a preocupação de fazer um uso sensato, de valorizar e proteger os serviços da natureza e da biodiversidade. E isto não é assim tão pouco importante e nós temos vindo, toda a gente sabe, não é, que conhece a relevância da biodiversidade
mas eu acho que ultimamente, nestes últimos 2 anos, tivemos um exemplo fantástico, mas terrível ao mesmo tempo, de como é importante conservar a biodiversidade. O Covid é um exemplo do que é que acontece quando há utilização excessiva dos habitats, quando os animais perdem os seus habitats, têm menos sítios onde viver e onde se alimentar, procuram abrigo e comida onde as pessoas estão e com isso levam a uma disseminação de doenças como, por exemplo, o Covid. Têm sido publicados vários artigos exatamente desta interface do homem com a natureza e como isto pode, por exemplo, levar ao aparecimento de novas tecnologias. Ou seja, a conservação da biodiversidade, a conservação dos habitats é de facto fundamental. Outros desafios que enfrentamos são as alterações climáticas. É, por exemplo, saber que temos que nos adaptar a um mundo mais quente e seco. Nós estamos a observar uma elevada mortalidade de árvores, por exemplo. Todos sabemos o problema que temos tido com os fogos e temos que saber gerir estes problemas e temos que saber adaptar os nossos ecossistemas a estes problemas. Por exemplo, o fogo. O fogo é uma ferramenta de gestão da natureza e dos ecossistemas muito importante. Pode ser muito benéfico, apesar de ultimamente ter uma conotação maléfica, mas de facto é uma ferramenta fundamental até para combater os próprios fogos. E nós ensinamos a fazer isso e temos que saber utilizar estas ferramentas. Além disso, por exemplo, outro desafio enorme é a transição para uma sociedade de menos carbono, a chamada neutralidade carbónica. Portanto, no fundo, um balanço de zero da quantidade de carbono que nós emitimos e daquele que conseguimos também absorver. A União Europeia e Portugal têm um compromisso de, em 2050, conseguirem atingir esta neutralidade carbónica. Isso inclui várias estratégias, mas há um papel muito relevante para as florestas e para os sistemas agroflorestais neste combate às alterações climáticas. Os profissionais da floresta, as pessoas que tiram este mestrado e que têm a formação em engenharia florestal, são profissionais com conhecimento especializado. E para que é que serve ou o que é que eles fazem na sua profissão? Por exemplo, planeiam e gerem de forma sustentável os ecossistemas florestais e agroflorestais. Áreas florestais urbanas também cada vez mais têm um papel também muito importante até na nossa qualidade de vida, e têm sempre a preocupação, de ser uma gestão sustentável que cumpra objetivos socioeconómicos e também ambientais. Por exemplo, também sabem gerir de forma adaptativa e mitigar os efeitos das alterações climáticas, tanto o fogo, como as secas, como as pragas. Sabem também produzir ou gerir a produção, tanto produtos florestais lenhosos como não lenhosos, como por exemplo a cortiça, eu dei há bocadinho o exemplo, ou a produção de pinhão, por exemplo, e incluindo também a gestão, incluindo também os recursos cinegéticos ou piscícolas, nomeadamente de águas interiores, e por exemplo da fauna bravia, da gestão da fauna bravia e de gestão da biodiversidade também animal, são também incluídos nas preocupações e no saber dos engenheiros, dos mestres florestais. E o nosso lema é muito esta é uma mensagem forte, que é a conservação através do uso sustentado. Nós temos que conservar, temos que usar os recursos de uma maneira sustentável. Portanto, muitos dos nossos ecossistemas, aliás, precisam exatamente dessa utilização, de serem bem usados para manterem a elevada biodiversidade que têm. Um exemplo claro disto por exemplo, o montado de sobro e de azinho. Mas nós queremos mais para os nossos alunos. Nós queremos que eles saibam comunicar, nós damos formação para que eles saibam comunicar, trabalhar em equipa, que saibam desenvolver um espírito crítico e um raciocínio científico. E este raciocínio científico não é só naqueles que fazem ciência, não, é para todos. Em qualquer trabalho nós temos que ter um espírito crítico, uma abordagem científica para poder compreender e abordar e trabalhar no mundo desafiante que é o nosso mundo de hoje. Temos que saber procurar informação e gerir essa informação.
Cada vez mais o mundo está em mudança completa e dinâmica, e nós temos que nos saber, temos que ter as ferramentas para saber adaptar a essas mudanças. E eu pus isto aqui porque é um exemplo de uma abertura de uma posição desta Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que um dos pedidos, um dos requisitos que pede aos candidatos é que tenham estas competências também. Agora vou-vos falar um pouco e brevemente da estrutura do mestrado em Engenharia Florestal. Organiza-se em 2 anos, em 4 semestres. Portanto, no primeiro ano temos estas cadeiras que eu já vos vou apresentar a seguir. Temos, por exemplo, 5 cadeiras, 5 unidades curriculares que são obrigatórias no primeiro semestre. Depois também no segundo semestre tem 4 obrigatórias e uma optativa. No segundo ano, primeiro semestre, tem outras 4, mais uma optativa, e depois o seminário de mestrado, que no fundo é uma introdução já à tese que vão ter que fazer, à dissertação ou estágio ou projeto, portanto no fundo é já um complemento, e depois no segundo semestre tem então a dissertação ou estágio ou projeto. As unidades curriculares ou disciplinas obrigatórias, uma parte grande diz respeito ao que se passa ao nível dos ecossistemas e como saber gerir os ecossistemas, desde a ecologia e gestão do fogo, até à gestão de recursos naturais, modulação, inclui fauna silvestre, os processos dos ecossistemas florestais, ou seja, o funcionamento dos ecossistemas, águas interiores. Tem uma parte também relacionada com os produtos florestais e que depois pode ser mais desenvolvida nas cadeiras optativas, e depois ferramentas de análise. Muito importante a detecção remota, o saber utilizar imagens de satélites e fazer essa passagem depois, por exemplo, para a gestão e para a interpretação do que se passa no terreno, e outras técnicas como estatística, que é fundamental em qualquer mestrado, o seminário, que é a comunicação e a introdução à tese, e também a investigação operacional aplicada. Portanto, isto está aqui a distribuição, e também estão aqui algumas das optativas que é possível escolher pelos alunos, as tais 2 optativas, uma no primeiro semestre e outra no segundo. Portanto, coisas desde a economia, a governança, a vegetação no espaço urbano, sistemas agroflorestais, ecoturismo, por exemplo, também estratégia empresarial e avaliação de projetos. Mais uma vez, outra disciplina de espaços arborizados urbanos, cada vez está a ter um peso maior, patologia, solos, enfim, tem um leque de escolhas e que não se restringe a estas, portanto, também podem escolher outras cadeiras que estejam a ser dadas, por exemplo, noutros mestrados dentro do Instituto Superior de Agronomia. O nosso corpo especializado de docentes está aqui apresentado, tem uma relevância, tem um papel importante na sociedade e também na investigação científica, portanto são pessoas interventivas e que aparecem a dar o seu contributo para resolver os problemas da sociedade. São pessoas que todas elas, pelo menos a grande maioria delas, têm um papel relevante também na investigação científica. Esta relação, um docente deve ser um bom docente, mas deve também fazer investigação, porque é uma pessoa ativa a adquirir conhecimento e desenvolve também o seu espírito crítico. Não são só os alunos que aprendem, os estudantes, os professores também têm que estar sempre a aprender e a desenvolver-se. Há uma relação que é muito interessante e é específica do ISA e também do nosso mestrado em particular. Foi uma das razões que me levou a ir para a Engenharia Florestal, é a relação próxima que há com o nosso corpo docente. Temos também um ambiente internacional que é muito interessante, recebemos sempre alunos Erasmus no mestrado, temos um mestrado Erasmus Mundo, que é o MEDFOR, e temos uma empregabilidade também elevada. As saídas profissionais são várias, há pessoas que ficam na área, há pessoas que vão para outras áreas, às vezes completamente diferentes, ou relacionadas, ou mesmo dentro da área florestal, que podem trabalhar para associações de produtores, para empresas particulares, para organismos internacionais, enfim, o leque de escolhas e a distribuição dos nossos alunos por vários organismos, empresas, ONGs, é de facto muito alargado o leque de saídas profissionais.
E vou-vos dar agora, só para exemplificar, alguns colegas nossos que têm desenvolvido carreiras internacionais. Este é o Luís Neves Silva, que é o coordenador de um projeto internacional que se chama o New Generation Plantation, muito interessante, muito focado na participação pública dos povos indígenas. Isto não é um projeto que se desenvolve em Portugal, aliás está pouco presente para já em Portugal. Apesar do Luís viver na Costa Vicentina, ele trabalha em todo o mundo, neste momento através do Zoom, mas geralmente vai aos vários sítios, China, Brasil, Mongólia, portanto ele tem trabalho por todo lado baseado neste NGP e que também tem uma relação grande com o WWF. Outro exemplo de uma pessoa que tem um perfil diferente é a engenheira Conceição Santos Silva, é a coordenadora de investigação, de inovação e transferência de conhecimento de uma União da Floresta Mediterrânea, que é uma associação que congrega várias associações florestais, e isto mostra o interesse que as nossas associações de produtores florestais têm também na investigação e têm uma relação muito estreita de trabalho e de interface com o ISA, portanto, o que é fantástico, porque, no fundo, reconhecem o papel também da universidade e também utilizam o conhecimento de uma maneira muito presente nas suas ações de gestão. E, por fim, também, ainda tenho outro exemplo, mas o Tiago Oliveira, que é neste momento o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais e que eu penso que tem feito um trabalho notável ao nível da gestão da paisagem e no controle dos fogos rurais que nós temos tido. E por fim também, mais uma vez, um outro exemplo do Pedro Palheiro, que foi para a Austrália e trabalha também nos fogos, mas também na conservação da biodiversidade, nos serviços dos parques e vida bravia na Austrália. Portanto, é uma pessoa que foi para fora e teve cá há pouco tempo e tem uma comunicação e uma relação também estreita com o nosso instituto. E depois gostava de acabar com este slide, que é da Universidade de Wageningen, em que se mostra um mosaico que são as nossas paisagens, e que são as paisagens em todo o mundo, em que, no fundo, temos que saber gerir e perceber a paisagem como um todo, mas que é específica em cada um destas peças do puzzle, seja nas barragens que têm, por exemplo, e nas águas interiores que têm peixe e que são geridas também por engenheiros florestais e mestres na área florestal, seja ecoturismo, seja a interface da floresta, seja a própria floresta, seja a interface da floresta com as zonas agrícolas, nomeadamente, por exemplo, os sistemas agroflorestais, seja também a parte urbana, que também tem floresta e, como estava a dizer, é uma floresta que tem cada vez um peso mais importante, está também muito relacionado com o bem-estar humano. Portanto, eu acabo aqui a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Deixo-vos uma fotografia também do nosso espaço, que é um espaço fantástico para se estudar, além de ter um ótimo ambiente académico. Temos a sorte de estudar e de trabalhar no meio de Lisboa, mas numa área que tem 100 hectares, que tem árvores, tem agricultura, tem zonas de lazer muito interessantes. Deixo-vos também um link que é para um vídeo sobre exatamente a profissão de tanto de engenheiro como de licenciado, como de mestre florestal da Ordem dos Engenheiros. Deixo-vos também o meu e-mail, estou completamente disponível para quem me queira contactar para saber mais informações ou mesmo vir-nos visitar e conhecer as nossas instalações e os nossos docentes e alunos. Obrigada. Obrigada, professora. Eu não sei se a Juliana nos está aqui a ouvir, eu acredito que sim. Sim, ainda estou aqui. Pronto. A nossa apresentação era apenas só para os alunos poderem ficar a conhecer o que era o mestrado de Engenharia Florestal, mas eu não sei se é possível aqui, se os alunos quiserem pôr questões, é mais do que contemplável por nós, que estamos ávidos de ouvir as perguntas dos nossos interessados. Também não sei se não poríamos aqui este YouTube no chat. Sim, era isso que eu ia, se uma boa ideia. Se conseguirem colocar no chat o link para o YouTube e mesmo o e-mail, sim. Ok.
Os alunos Dessa podem... forma, se calhar fica mais fácil. Sim, aqui os estudantes interessados não têm de ter problemas em escrever nos e-mails, porque é mais fácil às vezes quando se lembram de questões depois que tenham interesse, agora estão na dúvida em alguns cursos, é normal, e mais tarde pode ser importante esclarecerem essas dúvidas. Sim, nós estamos completamente... Podem escrever à vontade qualquer questão, obviamente que responderemos e como disse também estamos abertos a que venham-nos visitar e conhecer um bocadinho tanto de instalações como às vezes falar mais com as pessoas e perceber melhor o que é que no fundo fazemos. Sim, nesta altura é sempre difícil alguns estudantes poderem vir visitar por estarem fora de Lisboa também. Sim, também podemos estabelecer contacto Zoom se quiserem, não... Sim. No fundo, agora a nossa maneira de funcionar é essa, de facto. Eu vou pôr aqui também Sim, a nova realidade. Vou pôr aqui no chat o Instagram da nossa Associação de Estudantes, porque, para quem não conhece, fica a perceber qual é a dinâmica também dos nossos estudantes e como é que lidam. E até se quiserem falar com eles também, não é? Porque às vezes os próprios estudantes são as melhores pessoas também com quem os interessados podem falar para conhecer a realidade da própria instituição. Faz todo sentido. Exatamente. Ok. Nós também estamos mesmo nos minutos finais. Não sei se pronto, os participantes que estão aqui, não sei se têm alguma questão, senão também pronto, já estão ali os contactos. E queria agradecer a vossa partilha, a apresentação e agradecer também a presença aqui dos nossos participantes. Obrigada também e cá vos esperamos também a quem está aqui e também depois quem vir o vídeo depois no YouTube. Claro que sim. Pronto, muito obrigada então. Obrigada boa tarde. também. Adeus, boa tarde. Até breve, boa tarde, com licença. Obrigada. Desculpa.